Spirito Santo, proteggi la mia casa e chiudi tutte le porte al male. A volte non succede nulla di visibile, eppure senti che qualcosa è cambiato dentro casa. Non è uma briga específica, nem um problema claro. É um peso silencioso, um cansaço que entra no ambiente, uma inquietação que acompanha o dia a dia e não vai embora nem quando tudo parece em ordem. Você ama o seu lar, ama as pessoas que vivem nele, mas percebe que a paz já não é a mesma. Esse sentimento costuma gerar confusão, porque não há um motivo concreto para apontar. Então, você tenta ignorar, segue a rotina, finge que é apenas estresse, mas no fundo, sabe que o lar deveria ser o lugar de descanso, não de tensão constante. E quando isso não acontece, algo precisa ser cuidado. Não com medo, com discernimento. Este momento não é um sinal de fracasso espiritual, é um convite à atenção. Deus nunca acusa quando chama a responsabilidade. Ele revela para proteger. Quando o lar perde a sensação de abrigo, não significa que o mal venceu. Significa que é hora de realinhar o ambiente com a presença de Deus, antes que o desgaste se torne normal. Muitas pessoas vivem tentando proteger a família reagindo aos problemas, quando na verdade a proteção começa antes deles, começa na atmosfera, começa em quem governa espiritualmente o ambiente. E isso não se faz com tensão ou vigilância constante, mas com presença, autoridade espiritual e escolhas conscientes. Este caminho não vai alimentar medo nem criar paranoia, vai restaurar clareza, porque um lar protegido não é um lar onde nada acontece, mas um lar onde a presença de Deus tem espaço para governar. E para entender isso com maturidade, é preciso começar reconhecendo algo essencial. A casa não é apenas paredes e móveis, ela carrega algo muito mais profundo. A casa não é apenas um espaço físico, a casa guarda mais do que pessoas. Ela guarda palavras, emoções, hábitos e presenças que se acumulam com o tempo. Cada conversa, cada atitude repetida, cada silêncio prolongado deixa marcas no ambiente. Por isso, dois lares podem ter a mesma estrutura física e transmitirem sensações completamente diferentes. Um traz descanso, o outro peso. Na Bíblia, os ambientes nunca são neutros. Desde o Antigo Testamento, vemos que lugares se tornam marcados pela presença ou ausência de Deus. Em Joshua, chapter 24, verso 15, Josué declara que ele e sua casa serviriam ao Senhor. Ele não estava falando apenas de crença individual, mas de governo espiritual do lar. Uma casa pode estar cheia de pessoas e vazia de direção espiritual. Quando entendemos isso, paramos de tratar o lar apenas como um espaço funcional e começamos a vê-lo como um território espiritual sob cuidado. Não no sentido místico ou exagerado, mas prático. O que é cultivado dentro da casa define o clima que se estabelece. Palavras constantes de reclamação criam um ambiente pesado. Falta de diálogo cria distância. Ansiedade contínua rouba a paz. Isso não significa que problemas não podem existir. Todo lar enfrenta desafios. A diferença está em quem governa o ambiente enquanto eles existem. Um lar alinhado com Deus não é perfeito, mas é guardado. Há correção, mas há graça. Há dificuldades, mas há paz sustentando. O perigo está em ignorar essa dimensão espiritual e tentar resolver tudo apenas no nível emocional ou prático. Quando fazemos isso, tratamos sintomas e não a raiz. O Espírito Santo não é alguém que entra apenas para apagar incêndios. Ele governa quando é convidado a fazer parte da rotina, das decisões, do tom das conversas e da maneira como as pessoas se tratam. Reconhecer que a casa é mais do que um espaço físico muda completamente a forma como buscamos proteção. Em vez de reagir ao mal, começamos a fortalecer a presença de Deus. Em vez de vigiar ameaças, cultivamos alinhamento, e esse entendimento nos leva a uma pergunta importante.
Se o lar carrega a atmosfera espiritual, como portas podem se abrir sem che percebamos? Come le porte spirituali si aprono senza che ce ne accorgiamo. Le porte non si aprono sempre con eventi estremi o situazioni evidenti. Nella maggior parte dei casi si aprono lentamente, in modo silenzioso, attraverso ciò che viene tollerato e normalizzato dentro casa. Non parliamo di attacchi improvvisi, ma di piccoli allentamenti che col tempo creano spazio dove non dovrebbe esserci. Una porta si apre quando la comunicazione si spezza e il silenzio diventa costante, quando il perdono viene rimandato e il rancore trova posto, quando la stanchezza emotiva prende il controllo e nessuno mais encontra forças para cuidar do ambiente espiritual. A ansiedade contínua, o estresse não resolvido e a ausência de oração sincera não fazem barulho, mas deixam brechas. Molte famiglie non percepiscono essas brechas perché estão ocupadas sobrevivendo. Trabalham, resolvem problemas, seguem a rotina. E sem perceber, o lar deixa de ser um lugar de alinhamento e se torna apenas um lugar de passagem. Não há intenção de abrir portas, mas a negligência espiritual cria espaço. Na Bíblia, vemos que Deus não trata o mal apenas como algo externo, mas como algo que encontra acesso quando não há governo espiritual. Em Efésios, chapter 4, verso 27, há um alerta claro sobre dar lugar ao maligno. Esse lugar não é dado por rituais ou palavras erradas apenas, mas por atitudes prolongadas que enfraquecem a autoridade espiritual do ambiente. É importante dizer isso sem culpa. Reconhecer portas abertas não é acusação, é oportunidade de restauração. Deus revela para fechar, não para condenar. Quando percebemos que algo não está bem no ambiente do lar, não é sinal de derrota, mas de cuidado divino chamando à responsabilidade. O problema não é que portas se abram, o problema é ignorar quando isso acontece. Porque quanto mais tempo uma brecha permanece aberta, mais difícil se torna restaurar a paz. Mas quando há consciência, há autoridade. E quando há autoridade em Deus, nenhuma porta precisa permanecer aberta. E aqui surge uma confusão comum que precisa ser corrigida. Muitas pessoas acreditam que proteger o lar significa viver em alerta constante, observando o mal em cada detalhe. Mas isso não fortalece a casa, enfraquece. Entender a diferença entre proteção espiritual saudável e vigilância movida pelo medo é essencial para fechar portas sem perder a paz. La differenza tra protezione spirituale e vivere in allerta costante. Molte persone, quando percepiscono che qualcosa non va nel proprio lar, reagiscono cercando di controllare tutto. Osservano ogni comportamento, cada palavra, cada silêncio, como se estivessem constantemente à procura de uma ameaça. Mas isso não é proteção espiritual, isso é medo disfarçado de zelo. E o medo nunca fortalece um lar, apenas o tensiona. Proteção espiritual verdadeira não nasce da vigilância constante do mal, mas do fortalecimento da presença de Deus. Um lar protegido não é um lar onde todos andam pisando em ovos, com receio de errar. É um lar onde há clareza espiritual, onde Deus governa o ambiente e o mal simplesmente não encontra espaço para permanecer. Viver em alerta constante desgasta emocionalmente, cria um clima pesado, rígido, onde tudo é suspeito e nada é leve. Esse tipo de postura afasta a paz e, ironicamente, enfraquece a autoridade espiritual, porque a autoridade em Deus flui da confiança, não da tensão. O Espírito Santo não governa ambientes controlados pelo medo. Ele governa ambientes entregues, alinhados e conscientes. A Bíblia nos ensina que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Quando a proteção espiritual é saudável, ela gera descanso, não relaxamento irresponsável, mas segurança interior.
Você não precisa estar caçando o mal quando a presença de Deus é cultivada de forma constante. A luz não luta contra a escuridão. Ela simplesmente a dissipa. Um lar espiritualmente protegido é aquele onde as pessoas podem respirar, conversar, errar, se reconciliar e crescer. Onde há correção, mas também graça. Onde a autoridade espiritual não oprime, mas orienta. Quando a proteção se transforma em controle, o ambiente se fecha. Quando a proteção se baseia na presença de Deus, o ambiente se fortalece. Entender essa diferença muda completamente a forma como você cuida do seu lar. Em vez de reagir ao que parece errado, você começa a investir no que é certo. Em vez de vigiar portas, você fortalece fundamentos. E quando os fundamentos estão firmes, as portas que não deveriam estar abertas simplesmente se fecham. Essa compreensão prepara o coração para algo ainda mais profundo. Porque proteger o lar não é apenas evitar brechas, mas permitir que alguém governe o ambiente. E esse alguém não é o medo, nem o controle humano. É o Espírito Santo. Entender o papel dele na atmosfera do lar é essencial para que a proteção seja real e duradoura. Il ruolo dello Spirito Santo nell'atmosfera della casa. Lo Spirito Santo non entra nella casa solo per reagire al male. Lui entra per governare. Questa è una differenza fondamentale. Quando pensiamo alla protezione spirituale solo come difesa, perdiamo di vista il vero scopo della presenza di Dio nel lar. Lo Spirito Santo non è un vigile allarme, è una presenza che stabilisce ordine, pace e direzione. Quando lo Spirito Santo governa un ambiente, l'atmosfera cambia prima ancora delle circostanze. Le conversazioni diventano più sagge, le reazioni meno impulsive. I conflitti non desaparecem magicamente, ma perdem força. Há mais discernimento, mais paciência, mais equilíbrio. Isso é governo espiritual acontecendo de forma silenciosa e constante. Il ruolo dello Spirito Santo nella casa è quello di portare luce dove c'era confusione, calma dove c'era tensione e verità dove c'era distorsione. Non agisce attraverso paura o imposizione, ma attraverso convinzione e pace. Quando è invitato a governare, ele não cria um ambiente rígido, cria um ambiente seguro. Muitas pessoas querem a proteção de Deus, mas não querem o governo de Deus. Querem que o Espírito Santo entre apenas quando algo dá errado. Mas proteção verdadeira nasce quando ele faz parte do cotidiano, das decisões simples, do tom das palavras, da forma como as pessoas se escutam dentro de casa. Onde ele governa, o mal não encontra espaço, porque não encontra concordância. Na Bíblia, vemos que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Essa liberdade não é desordem, é alinhamento. É a capacidade de viver sem opressão espiritual, sem peso constante, sem medo escondido. Um lar governado pelo Espírito Santo não é perfeito, mas é leve. Não é isento de problemas, mas é sustentado. Quando você permite que o Espírito Santo governe a atmosfera do seu lar, a proteção deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural. Você não precisa expulsar o que não pertence quando o que pertence já ocupa o espaço. A presença de Deus não divide território, ela ocupa. E quando entendemos isso, surge uma verdade que muda tudo. Não existe autoridade espiritual sem responsabilidade espiritual. Declarar proteção sem alinhar atitudes enfraquece o governo do Espírito no lar. Por isso, o próximo passo é entender onde nasce a verdadeira autoridade espiritual dentro da casa. L'autorità spirituale nasce dalla responsabilità spirituale. Non esiste autorità spirituale senza responsabilità quotidiana. Dichiarare che Dio protegge la casa, senza che le scelte dentro quella casa riflettano questo allineamento, svuota le parole di forza. L'autorità non nasce dal volume della preghiera, ma dalla coerenza della vita. È questo che rende un ambiente stabile e realmente guardato.
Molti cercano di esercitare autorità spirituale reagendo ai problemi, quando in realtà l'autorità si costruisce prima che i problemi apparecano. Nasce da come si parla dentro casa, da come si lida com o conflito, da como se pratica o perdão, da forma como se escolhe a verdade em vez da conveniência. Essas escolhas diárias criam um governo espiritual sólido. A responsabilidade espiritual não é peso, é clareza. Significa reconhecer que cada atitude contribuísse para o ambiente, que palavras carregadas de raiva enfraquecem a autoridade, que a falta de reconciliação cria ruído espiritual, que a negligência constante da oração não é neutral, mas deixa o lar sem direção. Deus não governa onde é ignorado, mas governa plenamente onde é honrado. Gesù insegnò che chi è fedele nel poco lo è anche nel molto. Questa verità vale anche per la casa. Non adianta querer autoridade em momentos críticos se, no cotidiano, não há alinhamento. A autoridade espiritual cresce quando o Espírito Santo é respeitado nas pequenas coisas, quando a casa aprende a ouvir antes de reagir, a perdoar antes de acumular, a orar antes de explodir. Assumir responsabilidade espiritual não significa controlar as pessoas. Significa liderar pelo exemplo. Significa criar um ambiente onde a presença de Deus é bem-vinda, não forçada. Onde há espaço para a correção, mas também para a graça. Onde o amor governa mais do que a imposição. Essa postura fortalece a autoridade de forma natural. Quando há responsabilidade, a autoridade se estabelece sem esforço. Não há necessidade de lutar contra tudo. O mal não encontra terreno fértil, não porque alguém o esteja caçando, mas porque o ambiente está alinhado. A luz não precisa provar sua força, ela simplesmente permanece. E quando essa autoridade está firme, algo acontece de forma prática e duradoura. Portas que antes pareciam abertas começam a se fechar. Não por medo, mas por alinhamento. Entender o que realmente fecha portas no dia a dia é essencial para que a proteção do lar seja contínua e saudável. Siò ci chiude le porte in modo reale e duraturo. Le porte non si chiudono con gesti drammatici né con parole ripetute per paura. Si chiudono quando il lar entra in allineamento stabile con la presenza di Dio. Questo avviene attraverso pratiche semplici, costanti e profondamente spirituali, che non attirano attenzione, ma trasformano l'ambiente nel tempo. La preghiera sincera è una di queste. Non la preghiera meccanica, fatta per obbligo o emergenza, ma quella che nasce dal desiderio di invitare Dio a governare. Quando la preghiera diventa parte della routine, il clima della casa cambia. Le decisioni vengono prese con più calma, le parole diventano più ponderate, il cuore si apre alla correzione prima che il conflitto cresca. Il perdono è un'altra chiave potente. Le porte spirituali spesso rimangono aperte, non per ciò che è stato fatto, ma per ciò che non è stato rilasciato. Rancori trattenuti, ferite non curadas, silenzi carregados crian peso espiritual. Quando il perdono è praticato non come sentimento, ma come scelta, qualcosa si libera nell'atmosfera, il peso diminuisce, la pace ritorna. Le parole che si pronunciano dentro casa hanno un impatto reale, parole costanti di critica, sarcasmo o disperazione enfraquecem ambiente. Parole di vita, verità e incoraggiamento fortalecem a autoridade espiritual. Questo non significa negare problemi, ma affrontarli senza distruggere l'ambiente con il linguaggio. Dove la parola è curata, la porta si chiude naturalmente. Anche la presenza di Dio nel quotidiano è fondamentale, non solo in momenti specifici, ma nelle conversazioni, nelle decisioni familiari, nel modo in cui si gestisce il tempo. Quando Dio non è relegato a un momento isolato, ma è riconosciuto come parte della vita della casa, l'ambiente si stabilizza. Non c'è spazio per ciò che non è coerente con la sua presenza.
La comunione tra le persone del lar rafforza ancora di più questa protezione. Quando há diálogo, escuta e respeito, o ambiente se torna seguro. A divisão enfraquece, a unidade fortalece. O Espírito Santo age com mais liberdade onde há relacionamento saudável, mesmo imperfeito. Chiudere porte em modo duradouro não richiede vigilância constante, richiede coerência. Quando a casa vive alinhada, o que não pertence não se sustenta. E quando essa realidade se estabelece, surge um sinal claro de que o lar está guardado. A paz começa a se tornar constante, não como ausência de problemas, mas como presença de governo espiritual. É exatamente essa paz que revela quando a proteção é real. Entender quando a pace diventa il segno più forte di protezione è il prossimo passo essenziale. Quando la pace diventa il segno più forte di protezione. La pace non è il silenzio forzato dei problemi, né l'illusione che nulla possa andare storto. La pace vera è un segno di governo. Quando lo Spirito Santo governa la casa, la pace si manifesta come stabilità interiore, anche mentre le difficoltà esistono. Non elimina le sfide, ma impedisce che prendano il controllo dell'ambiente. Un lar protetto non è quello dove non accade nulla, ma quello dove ciò che accade non distrugge l'unità. Le conversazioni possono essere difficili, ma non diventano violente. Le tensioni possono emergere, ma non restano irrisolte. C'è una base che sostiene. Questa base è la pace che nasce dalla presenza di Dio. La pace è anche un filtro. Quando una decisione, una parola o un atteggiamento rompe costantemente la pace del lar, qualcosa va rivisto, non con paura, ma con discernimento. La pace non controlla, orienta. Mostra quando il ritmo della casa è allineato e quando si sta perdendo il centro. Dove la pace rimane, il male perde spazio. Molti confondono pace con passività, ma la pace biblica è attiva. È la capacità di rispondere senza reagire, di correggere senza ferire, di affrontare senza esplodere. Questa pace non nasce dal temperamento, ma dal governo spirituale. È frutto di un ambiente dove Dio è onorato nelle scelte quotidiane. Quando la pace diventa costante, il lar se fortalece. Le persone se sentono mais seguras, mais ouvidas, menos defensivas. O ambiente respira. Isso não acontece por acaso. É sinal de que portas que não deveriam estar abertas foram fechadas naturalmente, sem alarde, sem medo. La paz è anche una protezione invisibile. Protegge le relazioni dall'usura, la mente dall'ansia, il cuore dall'indurimento. Dove c'è pace, il male non trova terreno fertile, non perché è combattuto ogni giorno, ma perché non è alimentato. Quando riconosci questa pace come segno di protezione, smetti di cercare conferme esterne. Non hai bisogno di controllare ogni dettaglio. Confidi nel governo che è stato stabilito e questa fiducia permette algo molto importante: proteggere il lar senza trasformarsi in controllore delle persone che lo abitano, proteggere la casa senza controllare le persone. Uno degli errori più comuni nel desiderio di proteggere il lar è cercare di controllare chi vive dentro di esso. Le intenzioni possono essere buone, ma quando la protezione si trasforma in vigilanza sulle persone, il risultato è oppressione, non sicurezza. Il controllo non chiude porte spirituali, al contrario, spesso crea tensione e resistenza. Lo Spirito Santo non governa attraverso imposizione. Egli convince, orienta, corregge con verità e amore. Quando tenti di controllare comportamenti, parole o decisioni degli altri in nome della protezione spirituale, assumi un ruolo che non ti appartiene. Nessuno cresce spiritualmente sotto pressione costante. La presenza di Dio fiorisce dove c'è spazio per la libertà responsabile. Proteggere il lar non significa uniformare tutti allo stesso ritmo spirituale. Significa creare un ambiente dove la presenza di Dio è così reale
che le persone si sentono invitate, non costrette, dove il dialogo è possibile, dove il perdono è praticato, dove la verità può essere detta senza paura. Questo tipo di ambiente chiude più porte di qualsiasi tentativo di controllo. Quando il controllo entra, la pace se ne va. Le relazioni si irrigidiscono. Le persone iniziano a nascondersi invece di crescere. Il controllo produce conformità esterna, ma non trasformazione interna. Lo Spirito Santo lavora dall'interno verso l'esterno, sempre, e quando il lar rispetta questo processo, la protezione diventa naturale. Proteggere senza controllare richiede fiducia. Fiducia in Dio, prima di tutto. Fiducia che lo Spirito Santo è più capace di guidare le persone di quanto tu possa esserlo. Fiducia che l'amore produce più frutto della imposizione. Questo non significa ignorare problemi o evitare conversazioni difficili. Significa affrontarle con grazia, non con dominio. Gesù non ha mai costretto nessuno a seguirlo. Ha invitato, ha parlato la verità, ha corretto, ma ha sempre lasciato spazio per la risposta. Questo modello vale anche per il lar. Quando l'amore guida, la protezione si rafforza. Quando il controllo governa, l'ambiente si indebolisce. Un lar veramente protetto è quello dove le persone possono crescere, sbagliare, imparare e riallinearsi senza sentirsi schiacciate. Dove l'autorità spirituale non soffoca ma sostiene, dove lo Spirito Santo ha spazio per operare nei cuori, non solo nelle regole. E quando questo equilibrio è stabilito, la protezione non dipende più da interventi sporadici. Diventa uno stile di vita. Un allineamento quotidiano che mantiene il lar stabile, sano e spiritualmente guardato nel tempo. Questo ci porta a algo essenziale, come mantenere questa protezione viva e coerente nel giorno dopo giorno, come mantenere la casa spiritualmente allineata ogni giorno. La protezione del lar non è un evento isolato, è una postura quotidiana. Non nasce da un momento intenso di preghiera e poi si mantiene da sola. Si costruisce nel modo in cui la casa vive ogni giorno, nei piccoli gesti, nelle scelte ripetute, nel modo in cui le persone si trattano quando nessuno sta osservando. Mantenere la casa allineata non significa creare una routine rigida o forzata, significa coltivare consapevolezza. Consapevolezza di ciò che entra, di ciò che resta e di ciò che deve essere corretto come amor. Quando il lar è allineato, non tutto è perfetto, ma todo è cuidado. Nada é ignorado por descuido. La presença de Deus se preserva quando há espaço para Ele no cotidiano. Não apenas em orações formais, mas nas conversas sinceras, nas decisões familiares, na maneira como se lida com conflitos. Quando Deus é lembrado apenas em momentos difíceis, o alinhamento enfraquece. Quando ele é reconhecido como parte da vida diária, a proteção se fortalece. Pequenos hábitos constroem uma atmosfera saudável. Separar momentos de diálogo verdadeiro, cuidar do tom das palavras, não permitir que o cansaço se transforme em dureza. Buscar reconciliação antes que o silêncio crie distância. Essas atitudes simples mantêm o ambiente espiritualmente leve e fechado para o que não pertence. Também é essencial aprender a corrigir rapidamente, não deixar que ressentimentos se acumulem, não normalizar tensões constantes. O Espírito Santo age com mais liberdade onde há humildade para reconhecer erros e disposição para ajustar rotas. Um lar alinhado não é aquele que nunca erra, mas aquele que se realinha rápido. Quando o alinhamento se torna um estilo de vida, a proteção deixa de ser um esforço consciente. Ela passa a ser uma consequência natural. A paz se mantém, as relações se fortalecem, o ambiente se torna seguro, e isso prepara o coração para o momento mais profundo deste caminho. Não uma explicação, mas uma entrega direta do lar, aquele que verdadeiramente pode guardá-lo.
una preghiera per affidare e proteggere la casa allo Spirito Santo. Spirito Santo, oggi non vengo a chiederti di reagire al male, ma di governare questa casa. Ti affido questo lar così com'è, con le sue imperfezioni, le sue ferite, le sue storie e le sue persone. Non voglio protezione basata sulla paura, ma sulla tua presenza stabile e fedele. Entra in ogni spazio, non solo nei comodi, ma nas conversas, nos silencios, nas decisões e nos sentimentos che circulan aquí dentro. Porta ordine dove c'è confusione, pace dove c'è tensione, luce dove qualcosa è stato ignorato troppo a lungo. Chiudi ogni porta che non dovrebbe essere aperta, non con forza, ma con verità e allineamento. Spirito Santo, insegnaci a vivere questo lar sotto il tuo governo, a parlare con saggezza, a perdonare senza rimandare, a non lasciare che il cansaso trasformi o amor in durezza. Proteggi le relazioni, proteggi la mente, proteggi il cuore di chi abita qui. Allontana ciò che non viene da te, non perché lo combattiamo, ma perché non trova più spazio. Che la tua presenza riempia ogni ambiente in modo tale che il male non abbia concordanza, non abbia accesso, non abbia permanenza. Consacriamo questa casa a te, non come un rituale, ma come una scelta quotidiana, che questo lar sia un luogo di rifugio, di crescita, di verità e di pace. Un luogo dove la tua presenza è riconosciuta, rispettata e desiderata. E mentre questa preghiera viene fatta, algo si estabelece. Não medo, mas segurança. Não tensão, mas descanso. Porque quando te governe, a casa não precisa temer o que está fora. Ela está guardada por quem habita dentro. Una casa custodita dalla presenza, non dalla paura. Una casa protetta non è quella dove nulla accade, ma quella dove Dio governa quando qualcosa accade. Non è un luogo isolato dai problemi, ma un ambiente dove i problemi non prendono il controllo. Ora puoi comprendere questo con chiarezza. La protezione vera non nasce dalla vigilanza costante, ma dalla presenza costante di Dio. Quando lo Spirito Santo governa il lar, la paura perde autorità. Non perché le sfide spariscono, ma perché non comandano più l'atmosfera. Le decisioni vengono prese con più saggezza. Le relazioni trovano spazio per guarire. Il cuore non vive più in allerta, ma in fiducia. Questa è la sicurezza che Dio offre. Proteggere la casa non significa vivere tesi, ma vivere allineati. Significa sapere che, anche nei giorni difficili, c'è un fondamento che sostiene, che la pace non è fragile, perché non dipende dalle circostanze, ma da chi governa l'ambiente. Un lar così non è perfetto, ma è saldo. Ora sai che chiudere le porte al male non richiede gesti estremi, ma scelte coerenti. Richiede presenza, responsabilità, amore e una vita spirituale reale, vissuta nel quotidiano. Quando queste cose sono coltivate, ciò che non appartiene semplicemente non resta. Puoi seguire avanti con serenità. Non precisas temer o questa fora quando sabes quem abita dentro. La tua casa è sotto il governo di Dio e dove Dio governa c'è ordine, c'è luce, c'è pace. Cammina con questa certezza, cura il tuo lar con sabedoria, confida nella presenza dello Spirito Santo. Una casa custodita dalla presenza non vive nella paura, vive nella pace.